Fabíola, na noite passada, um dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral recebeu um advogado, amigo dele, para jantar. Não antecipou o voto, confirmou durante a refeição esses prognósticos de veredito para o julgamento que entra na fase final aí nesta quinta-feira, e disse uma frase que ajuda a compreender essa sensação de jogo jogado que antecede o julgamento. O ministro disse: a sentença de inelegibilidade é redigida no TSE com a caligrafia do Bolsonaro. Essa foi a frase que ele disse ao amigo advogado. Nessa versão, o Bolsonaro cavou a própria cova. A Justiça Eleitoral está apenas jogando terra em cima. Prevalece a percepção de que o Bolsonaro exagerou nas apostas contra a democracia e o Alexandre de Moraes. E perdeu todas. Houve um momento, segundo disse o ministro durante o jantar com esse advogado amigo dele, em que o Bolsonaro, esse apostador irresponsável, poderia ter saído do buraco. Aconteceu depois do 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de canalha e avisou que não cumpriria decisões que viessem dele. O Michel Temer entrou em cena, jogou água na fervura, redigiu uma nota de recuo e colocou o Bolsonaro no telefone com o Alexandre de Moraes. Então, bastava, segundo esse ministro, cumprir o compromisso de moderação assumido naquele armistício e o Bolsonaro talvez tivesse um outro destino. Mas o Bolsonaro continuou dobrando as suas apostas. No jantar com o advogado, o ministro recordou um outro aviso que foi desprezado pelo Bolsonaro. Esse segundo aviso soou numa sessão do TSE realizada no mês seguinte, outubro de 2021, um ano antes da eleição de 2022. Acontece tanta coisa que a gente vai esquecendo, de fato, de alguns detalhes. Nessa sessão de outubro de 2021, o TSE livrou a chapa Bolsonaro-Mourão da cassação. Mas avisou, vários ministros avisaram e constou do voto do relator, que a repetição de 2018, ano em que Bolsonaro prevaleceu propagando mentiras no WhatsApp, resultaria em punições severas. E o Alexandre de Moraes, que estava naquela sessão, não era ainda presidente do TSE, mas era ministro do TSE, avisou na época qual seria o destino dos transgressores. Ele falou textualmente: irão para a cadeia. 2 meses depois, o Bolsonaro voltou a surtar. Ele ficou irritado com os desdobramentos de um inquérito em que ele é investigado por associar a vacina contra a Covid à AIDS, e ele, então, ainda na presidência da República, disse numa entrevista em dezembro de 2021, é um absurdo, referindo-se a esse inquérito sobre Covid, AIDS. Ele, o Alexandre de Moraes, está no quintal de casa. Será que ele vai entrar? Será que vai ter coragem de entrar? Aí o Bolsonaro completou. Não é um desafio para ele. Quem está avançando é ele, não sou eu. Então deu no que está dando, Fabíola. E pode ficar pior. Então é muito curiosa essa rememoração feita pelo ministro do TSE no jantar com o advogado amigo, porque, de fato, mostra a conjuntura que conduziu a esse julgamento. De fato, o Bolsonaro dobrou todas as apostas e perdeu todas, e aparentemente vai perder mais uma, e o que já é ruim pode ficar pior para ele. Do ponto de vista político, aí virão os desdobramentos, e o Brasil, se tiver inteligência, o eleitor brasileiro, vai também apreender os ensinamentos da conjuntura. Mas, do ponto de vista judicial, o Bolsonaro, de fato, cavou a sua cova, Fabíola.